Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje vou dar 5 excelentes dicas para você, técnico ou técnica que atua no ramo de gerador de energia. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações que tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas antes de irmos para as dicas, eu não posso deixar de lembrar que temos um super treinamento online, totalmente gratuito, sobre os nossos controladores que são destinados a geradores de energia. Para se inscrever, basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou entrar no nosso site, no menu Treinamentos, que você vai ser direcionado para fazer a sua inscrição. E depois dessa que eu posso chamar de dica bônus, vamos pro vídeo. E a primeira dica é sobre o picape magnético. Nós recebemos muitas ligações no suporte técnico de clientes que estão com problema na medição do RPM do motor ou não conseguem ajustar a rotação pelo regulador de velocidade. Muitas vezes é um fator simples que está ocasionando o problema. Simplesmente os fios estão gerando interferência. Então, sempre que for utilizar picape magnético, utilize cabos de par trançado, de preferência com malha de aterramento. Com a ajudinha da furadeira, você consegue trançar os fios e eliminar qualquer ruído. Vamos para a segunda dica. Vou te ensinar qual é a melhor forma de adaptar um atuador magnético em uma bomba injetora. Então, fica ligado aí. Sempre que você for fazer essa adaptação, você deve se preocupar com a posição do atuador em relação à bomba e as peças que ligam esses componentes. O atuador deve ser rigorosamente montado o mais próximo possível da alavanca de controle de combustível do motor. O ideal é que a montagem seja feita de modo que o conector elétrico fique virado para cima. Evite aplicações com o atuador de cabeça para baixo, de costas ou de lado. Para sistemas lineares, a alavanca que é presa no atuador deve estar posicionada formando um ângulo de 90 graus com a haste, que é também conhecida como tirante, que é conectada à alavanca da bomba injetora. Quanto mais paralelas possível entre si as duas alavancas estiverem, haverá uma melhor eficiência do sistema. Além disso, a conexão entre a alavanca e a haste deve ser feita com a rótula lubrificada e nunca por um simples parafuso. Já em sistemas não lineares, como é o caso da bomba PT, é importante obter uma relação não linear entre o curso do atuador e o fornecimento de combustível. Nessa configuração, as hastes devem estar paralelas na posição de carga máxima do atuador. Dica número 3. Tenho certeza que você já deve ter se deparado com essa situação. Seu gerador está funcionando com as tensões corretas e estáveis, mas quando é alimentada a carga, a tensão cai imediatamente. Hoje vou te ensinar como identificar a causa e como corrigi-la. A principal causa desse problema é o regulador de tensão estar com defeito. Então a primeira coisa a fazer é testar o regulador de tensão e, se possível, trocá-lo e fazer um novo teste. Contudo, muitos técnicos fazem a troca do AVR e o problema permanece. Neste caso, as bobinas do campo ou do rotor principal podem estar com problema. Então será necessário realizar o teste de queda de tensão entre bobinas, pois na maioria das vezes as bobinas aparentam estar perfeitas, mas podem estar queimadas. E como acontece a queima de dentro para fora, visualmente não é perceptível. E como faço o teste? Com o gerador desligado, será necessário desmontá-lo até que se tenha acesso à parte interna das bobinas do alternador. Feito isso, primeiramente será necessário aplicar uma tensão de 127 volts nas bobinas do campo F+, e F-. Divida esse valor de tensão aplicada pela quantidade de bobinas do campo. Esse é o valor correto que deve estar em cada bobina. Com o auxílio de um multímetro na escala de tensão alternada, faça as medidas de cada bobina do campo e compare com o cálculo já feito anteriormente. Por exemplo, se a tensão aplicada for de 127 volts e houver 6 bobinas, o correto é a tensão por bobina ser de 21,16 volts. A bobina que apresentar um valor muito menor em relação ao cálculo é a bobina que está entrando em curto e com isso deverá ser rebobinada. Caso não encontre problema nas bobinas de campo, utilizando esse método, refaça o teste no rotor principal. Mas antes, desligue o rotor principal da ponte rotativa. Já sabe, né? Se o problema for o regulador de tensão, troque por um AVR de qualidade indiscutível, de uma empresa que preza pela total satisfação de seus clientes. Por isso, tem clientes no Brasil inteiro, incluindo a gigante WEG, que já utiliza os AVRs da KVA há quase 10 anos. E mais, os reguladores de tensão da KVA podem ser consertados mesmo fora do período de garantia.
Sabe o que isso significa? Menos custo, mais lucro e mais satisfação do seu cliente. E agora vamos para a quarta dica. Já aconteceu de estar fazendo retrofitting em um gerador mais antigo e se deparou com o alternador DC não está carregando mais a bateria? Vou te apresentar uma solução, se liga nessa dica. Alguns grupos geradores mais antigos têm um pino chamado D+, no alternador DC, que precisa ser excitado para começar a gerar a tensão que carrega a bateria. Alguns controladores possuem uma saída específica conectada direto ao D+, do alternador DC. Contudo, muitas vezes você troca o controlador e depois disso o alternador não carrega mais a bateria. Isso acontece porque alguns controladores não possuem essa saída específica para excitar o D+. Então, se o seu alternador não estiver mais carregando a bateria, verifique se o controlador possui a saída específica para excitar o D+ do alternador. Caso não tenha, siga as seguintes orientações. Conecte um diodo de 3 amperes ao relé auxiliar da válvula de combustível, polarizado de forma que o negativo do diodo esteja ligado à saída da válvula de combustível e o positivo ligado ao D+. O diodo permitirá que, ao executar o comando de parada, a válvula de combustível não fique sendo alimentada e também que o D+, receba o sinal positivo que necessita na partida. Para finalizar, vamos para a dica número 5. Na verdade, são várias dicas sobre PT100 em uma única dica, então presta bastante atenção. É sempre recomendado utilizar cabos par trançado na instalação do sensor de temperatura. Não utilize as mesmas calhas onde passam fios de tensão. Não utilize o sensor com fios muito longos. Esses fatores são importantes para evitar que o sensor sofra interferências e entregue um valor incorreto para o controlador. Além disso, sempre que for verificar o funcionamento do sensor, faça a medição da resistência nos terminais e compare com a temperatura do local que está instalado. É recomendado medir diretamente no sensor para evitar problemas com cabos rompidos na instalação. É interessante fazer essa medição para verificar se está ocorrendo perdas do sinal no meio do caminho. Quando for fazer, sempre desconecte os cabos do controlador. Caso realmente haja perda do sinal resistivo, é recomendado diminuir a distância entre o sensor e o controlador ou aumentar o diâmetro do cabo. Você pode utilizar a tabela que está no manual dos nossos sensores como referência. E para quem não sabe identificar se o sensor é do tipo PT100, basta medir utilizando um multímetro na escala de resistência. Caso apresente resistência e varie de acordo com a temperatura, conclui-se que é um sensor resistivo. Aí, para saber se é PT100, é só comparar com a tabela. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Comenta aí qual dessas dicas já te ajudou em alguma instalação. E como não posso deixar de falar, se gostou do vídeo, dá aquele like e compartilha com seus amigos que trabalham com geradores de energia. Até a próxima!